Em Deus não há contradição entre ira e misericórdia, entre bondade e castigo. Suposto que essas categorias, ira, castigo, vingança, e essas expressões todas aparecem na Bíblia, em Deus não traduzem aquilo que, na linguagem humana, nos defeitos humanos, supõe fragilidade, defeito moral das criaturas. Ira em Deus é a manifestação da sua misericórdia, que não compactua com o pecado. E que, por ser justa, pune, castiga, corrige por amor. Da mesma forma que o castigo de Deus, ele não contradiz a bondade de Deus. Porque Deus, quando castiga, corrige por amor. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Mas na cidade de Gomorra e na cidade de Sodoma, temos algo que acabou acarretando o castigo de Deus. Alguém poderia dizer desavisadamente: o Deus do Antigo Testamento é um Deus cheio de fúria, enquanto que nosso Senhor Jesus Cristo é manso e humilde de coração, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vêm apenas expressões de um Deus bonzinho, que afaga nossos pecados, que faz vista grossa às nossas iniquidades. Isso não é verdade. E para provar, mostrarei que na pessoa de Jesus, a ira de Deus, o castigo de Deus para o pecado do pecador que não se arrepende, é muito mais rigorosa que a noção de justiça do Antigo Testamento. Quantas vezes Jesus falou da palavra Sodoma durante sua vida pública? 3 vezes. A primeira no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, de 14 a 15. Escutem só que pregação dura. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, diz Jesus aos apóstolos e discípulos quando são enviados em missão, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Impressionante. Jesus está dizendo com essas palavras para as pessoas do seu tempo e, portanto, para nós. Porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. No dia do juízo, haverá mais indulgência, ou seja, Jesus vai ter mais compaixão dos habitantes de Sodoma e de Gomorra do que desses. Ou seja, o juízo de Jesus vai ser muito mais rigoroso que o juízo de Deus, seu Pai, e dele também, porque Jesus é Deus, portanto, ele foi o autor direto da destruição de Sodoma e de Gomorra. O juízo vai ser muito mais indulgente com os habitantes de Sodoma do que com vocês. Como é possível isso? É simples. Os sodomitas e os gomorritas não conheceram a verdade do Evangelho, como aqueles que rechaçam Jesus e os seus conheceram. Portanto, a quem muito for dado, muito vai ser pedido. Vamos agora à segunda vez em que Jesus fala de Sodoma. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, de 23 a 24. Fiquem sentados, vocês que estão em casa, porque o texto é assustador. Aspas. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não. Serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. É Jesus, o bonzinho para muitos. O maravilhosinho que aprova todo tipo de depravação. Está errado. A pregação de Jesus é muito mais dura do que a narrativa da destruição de Sodoma e de Gomorra, que foi lida na primeira leitura de hoje. O amor de Deus não é pateta. Ninguém brinque com o amor de Deus. Mas vamos ao terceiro e último texto em que Jesus fala da cidade de Gomorra e da cidade de Sodoma. E esse é mais assustador ainda. Lucas, capítulo 17, de 26 a 29. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio, matou a todos. Também do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. É um recado de Jesus, para que a gente não esqueça. É justo que nós chamemos Jesus rico em misericórdia, porque é Deus com o Pai. É justo chamar Jesus compassivo, misericordioso, mas também é justo chamar Jesus de o irado.
Nós não gostamos muito de utilizar essas categorias, talvez porque não conhecemos muito a Bíblia. Mas citarei agora um texto do livro do Apocalipse, que qualifica Jesus como o irado. Quando ele vier, não virá bonzinho para aqueles que estiverem no pecado. Ninguém deve ter medo de Jesus se tem culpa no cartório, se tem a sua consciência pesada, se está vivendo em pecado mortal, preocupe-se. Se está vivendo na graça de Deus, não se preocupe. Esse qualificativo não vai ser exercido por Jesus quando ele vier ou quando ele nos chamar. A carta de São Tiago diz que o juízo será sem misericórdia para quem não pratica misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Grave, por favor, essa característica de Jesus quando ele vier. Jesus, o irado. Aquele que nós chamamos, com as palavras de São João Batista, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, dai-nos a paz. Esse Cordeiro é chamado de o Cordeiro irado, a ira do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 6, de 15 a 17. Novo Testamento. Os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas e diziam às montanhas e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? O medo faz parte da psicologia. O medo faz parte da pregação de Jesus. E ele coloca 2 tipos de medo no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Aspas. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gena. Isso é particularmente urgente, premente, necessário nos tempos atuais, em que não poucos vivem no pecado, praticam-no impunemente, acham que não haverá o castigo de Deus, o juízo de Deus, mas ele existe e ele se manifestará. Isaías 12, de 1 a 2. Dirás naquele tempo, eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Interessante. Obrigado, Senhor, por ter ficado furioso. Nós não gostamos, não parece muito entrar na nossa cachola, que a gente agradeça a alguém por ter ficado irritado contra nós. Mas é exatamente isso que a gente tem que agradecer a Deus. Eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Vossa cólera se aplacou e vós me consolastes. E logo em seguida, eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo, porque minha força e meu canto é o Senhor. Ele foi o meu Salvador. Cantamos no salmo que nós acabamos de ouvir. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. E o pai manifesta amor ao filho preguiçoso quando levanta a voz, quando diz umas verdades, quando lhe castiga, quando lhe priva de alguma coisa. Essa é a psicologia do amor quando o filho está com o coração duro, não quer levar a vida a sério, pensa que babado é bico, está abusando da paciência do pai, está desperdiçando o seu tempo. Aí o amor do pai não pode sorrir para o menino, senão vira um palhaço, um parecer, um alcoviteiro. Epa, que é isso? Eu amo este garoto, mas agora, nesse momento, o amor tem que assumir essa manifestação. Por isso, eu vos dou graça, Senhor, porque vos irritastes. Porque mandastes vossas advertências, vossos recados, vossos sinais, vossos avisos, vossas profecias, os sinais dos tempos. As desgraças, não todas, mas muitas que estão acontecendo, são sinais de Deus, são advertências de Deus. O Cordeiro irado está chegando. E ninguém brinque com isso. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se manifesta do alto contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Lamento ter decepcionado alguns que ligaram a TV pensando em encontrar uma pregação. Água com açúcar. Essa não é a pregação do Evangelho. Este não é o nosso Deus. O nosso Deus vem cheio de graça e também cheio de ira. E a graça de Deus não contrapõe-se à ira, nem vice-versa. Eu vos dou graça, Senhor. Provai-me, examinai-me, sondai meu coração e o meu íntimo. E se encontrardes, Senhor, algo digno de censura, enviai do céu para o meu coração fogo e enxofre, para abrasar o meu coração, que pode ficar empedernido pelo costume, pelo hábito do pecado. Sim, Senhor, assim eu vos agradecerei, como diz a profecia de Isaías. Eu vos rendo graças, Senhor, porque vos irritastes. Glorifiquemos a Deus no dia de hoje, com a destruição de Sodoma e de Gomorra, expressão da justiça, mas também da misericórdia de Deus, porque Ele continua a se irritar, amando com infinita misericórdia aqueles pelos quais Ele derramou o seu sangue na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.